Boa noite a todos. Meu nome é Mônica Cipriano, eu sou atualmente a diretora clínica do GRAAC e eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito dos sinais e sintomas do câncer infantil. E esse é um tema muito apropriado para esse mês de setembro, que é considerado Setembro Dourado, que é o mês de prevenção e, na verdade, levantar esse tema do câncer infantil, porque é muito importante para que a gente atinja as mais altas taxas de cura com qualidade de vida, que o diagnóstico seja precoce. Então, esse será o tema que nós abordaremos hoje. Gostaria, então, de agradecer a todo mundo que está presente, dar as boas-vindas e avisar já que no final da aula a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, qualquer dúvida que vocês tenham durante a apresentação, a gente vai estar aberto a discutir no finalzinho da sessão. Então, qual é a importância do câncer infantil? Em primeiro lugar, o câncer infantil é uma doença extremamente rara. Não compartilhou. Não compartilhou. Desculpa, eu não estava compartilhando a tela, então vamos recomeçar. O câncer infantil é uma doença muito importante da gente conhecer, porque embora seja uma patologia rara, e aí está a incidência, 16 em cada 100 mil pessoas abaixo dos 15 anos de idade, ele é a principal causa de morte por doença de 15 a 19 anos no Brasil. Sendo que as primeiras causas são causas externas, acidentes, homicídios e suicídios, ou seja, não estão relacionadas à doença. E aqui está um gráfico que foi publicado pelo INCA no ano de 2016, mostrando exatamente o que eu acabei de falar, que a partir dos 5 anos de idade, as neoplasias são a primeira causa de morte, sendo suplantadas somente pelas causas externas. Abaixo dos 4 anos de idade, a gente ainda tem outras causas, principalmente infecções do aparelho respiratório e malformações congênitas nas crianças abaixo de 1 ano. Então, embora seja uma patologia muito rara, ela é muito importante porque ela causa um grande número de mortes, porém, ela é uma doença potencialmente curável em mais de 70% dos casos. Essa chance de cura só é possível se for feito o diagnóstico precoce e correto. Além disso, precisa ser ofertado para a criança um tratamento adequado, que é um tratamento multimodal, ou seja, a gente utiliza de mais de uma modalidade terapêutica, principalmente a quimioterapia, radioterapia, cirurgia e mais atualmente a gente utiliza também a imunoterapia, terapia-alvo e outras terapias mais modernas, e a gente precisa de uma equipe multiprofissional, que é composta não somente pelo médico, mas uma equipe de enfermagem especializada, nutricionista, fisioterapia, terapia ocupacional, intensivista, todas as especialidades cirúrgicas, psicologia e dentre outros. Entretanto, infelizmente, no nosso meio, menos da metade das crianças tem acesso às instituições especializadas. E quais são as neoplasias mais comuns em crianças e adolescentes? Em primeiro lugar, responsável por 1/4 dos casos de câncer na infância, nós temos as leucemias. Então, a leucemia é o câncer mais comum na infância, é uma patologia que tem origem na medula óssea, tem como sintomas principais dor, porque ela nasce na medula óssea, então é uma proliferação normal dentro da medula óssea, causa muita dor óssea ou dor articular. Também pode causar palidez, petequias, hematomas e sangramentos, porque ela vai atingir os 3 componentes produzidos pela medula, os glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, os glóbulos brancos, né, os leucócitos, e as plaquetas. O paciente também pode apresentar sinais e sintomas sugestivos de infecção, porque fica com a imunidade baixa, então pode ter febre, adinamia, astenia, e isso pode confundir muito o pediatra. Além disso, além desses sintomas que são os mais comuns, o paciente com leucemia ele pode apresentar uma extensão extramedular para basicamente qualquer órgão, mas principalmente para os órgãos do sistema retículo endotelial, então fígado, baço, linfonodos, e aqui a gente está vendo
é uma foto de uma criança que tem linfonodomegalia muito evidente, ela tinha também na região cervical, mas na região axilar, muito evidente dos dois lados, na região inguinal, e a gente viu o abdômen bastante estendido devido à hepatosplenomegalia. A gente também tem que lembrar que o mediastino é sede de linfonodos, então pode haver uma massa mediastinal, e que a leucemia também procura sítios que são considerados santuários, dentre eles o sistema nervoso central, testículo, ovário e até a pele e os rins. Então, aqui mostrando uma apresentação de leucemia cutânea, isso é muito comum, principalmente em lactentes abaixo de 1 ano de idade, e pode confundir muito os pediatras ou os neonatologistas quando pegam pacientes com esse tipo de massa. Essas lesões, que são lesões bem feias, bem arroxeadas, levam à denominação de blueberry muffin. A leucemia, principalmente a leucemia mieloide, pode causar, por exemplo, infiltração na gengiva, causando essa hipertrofia gengival, então esse é um outro sinal de alarme. E como que a gente faz o diagnóstico da leucemia? Sempre através da realização do mielograma, que é a coleta da medula óssea. Isso pode ser feito, como nessa foto, através da punção da crista ilíaca posterior, que é o local de punção mais comum, mas também pode ser feito na crista ilíaca anterior. Em crianças muito pequenas, a gente pode fazer na região da perninha, e em adultos eles fazem também na região do externo. Existem vários tipos de leucemia. A leucemia mais comum da criança é a leucemia linfóide aguda, em segundo lugar a leucemia mieloide aguda, e raramente uma criança pode ter leucemia mieloide crônica, lembrando que a leucemia linfóide crônica é uma patologia exclusiva de adultos. E a cura das leucemias é extremamente alta, suplanta 80% quando tratada com quimioterapia, em algumas instâncias a radioterapia e também em alguns casos de maior gravidade, o transplante de medula óssea. Em segundo lugar, nós temos os tumores de sistema nervoso central, que aqui na nossa instituição é um dos carros-chefes. O tumor de sistema nervoso central é o segundo câncer pediátrico em frequência, e ele é muito importante porque ele tem uma alta morbimortalidade, além de todas as complicações durante o tratamento. Os pacientes curados, eles frequentemente apresentam sequelas físicas e ou intelectuais, e a morte por tumores de sistema nervoso é a mais alta dentre as neoplasias infantis. Então, por tudo isso que eu acabei de descrever, é um desafio terapêutico. Esses pacientes devem absolutamente ser tratados em instituições especializadas, com toda a equipe especializada de neurocirurgia, de UTI e tudo mais, e também com equipamento adequado. Os tumores do sistema nervoso central têm um pico na primeira década e também na 7ª, 8ª década de vida, então seria nos adultos. É ligeiramente mais comum no sexo masculino, principalmente devido ao meduloblastoma e ependimoma, e ele pode ocorrer em duas regiões principais, em crianças muito pequenas, na região dos hemisférios, e em crianças mais velhas, na região da fossa posterior, que seria o cerebelo. Então, aqui está um gráfico bastante simplista, né, mostrando a região supratentorial, que é sede de 30% a 50% dos tumores de sistema nervoso, a linha média, a região infratentorial, que é a região do cerebelo, que é responsável é sede da maioria dos tumores de sistema nervoso central, e a região espinal, que é uma localização mais rara. E aqui está a distribuição. Então, no sistema nervoso central, nós temos os tumores de diversas histologias. Os astrocitomas são os tumores mais comuns, se nós contarmos os de alto e os de baixo grau, mas para a gente, como oncologista pediátrica, a gente dá muita importância ao meduloblastoma, porque é o tumor maligno mais comum na infância. Então, por isso, eu vou falar somente desse, porque é o mais comum e é o mais importante em termos de abordagem terapêutica, porque, como eu falei, é um tumor altamente maligno, que tem tratamento e que a chance de cura é muito boa, desde que seja tratado adequadamente. Então, o meduloblastoma corresponde a 20% dos tumores primários em sistema nervoso em crianças e 40% dos tumores de fossa posterior. Ocorre principalmente até os 5 anos de idade, a maioria na primeira década de vida, mas também pode ocorrer em lactentes, que são crianças abaixo de 1 ano, ou adultos. Tem uma predileção pelo sexo masculino, na proporção de 2 para 1.
Os sinais e sintomas são principalmente decorrentes da hipertensão intracraniana devido à localização do tumor, que está delimitada aqui, né, porque é uma região muito pequena, em como qualquer tipo de crescimento ou de obstrução vai obstruir o fluxo licórico e vai causar hipertensão intracraniana. E os pacientes vão se apresentar com sintomas dessa hipertensão intracraniana. Então, classicamente, náusea, vômitos. Os vômitos são principalmente matutinos. Então, uma criança que frequentemente acorda e já começa a vomitar. Eles podem, inclusive, não ser precedidos de náusea. O paciente pode apresentar cefaleia, letargia, papiledema, se for feito fundo de olho. Também, devido à localização cerebelar, ataxia, nistagmo, irritabilidade. Muitas vezes uma criança pequena não consegue se explicar o que ela está sentindo, ela pode ficar extremamente irritada, porque ela está tendo todos esses sintomas e não consegue verbalizar, e até convulsão. Então, aqui o que a gente pode achar, se for feito um exame de fundo de olho, o edema de papila devido à hipertensão intracraniana, e se for feita uma tomografia, esse quadro de hidrocefalia muito importante, com um edema transependimário. E aqui uma ressonância mostrando a localização do tumor na fossa posterior, aqui num corte axial, aqui num corte sagital e num corte coronal, mostrando um grande tumor bem no verme cerebelar. Então, esse seria um caso relativamente típico de meduloblastoma. Em terceiro lugar, nós temos os linfomas. Então, os linfomas seriam a neoplasia hematopoética mais comum após a leucemia. São tumores que se originam do tecido linfóide, que é o principal componente dos gânglios, mas também podem se originar de outros órgãos do sistema retículo endotelial, como fígado, baço, tonsila palantina e até intestino. Corresponde a 10 a 15% das neoplasias infantis e é o terceiro câncer mais comum. Existem dois tipos diferentes de linfoma. Existe o linfoma de Hodgkin, que é em homenagem ao patologista Thomas Hodgkin, que descreveu no século XIX, e o linfoma não Hodgkin. Começando pelo linfoma de Hodgkin, é uma patologia que tem uma distribuição bimodal, então é rara antes dos 5 anos de idade, ela é mais comum em adolescentes e adultos jovens, e ela vai de novo ter o segundo pico na idade adulta, na 6ª, 7ª década de vida. Também é uma patologia que afeta mais os indivíduos do sexo masculino, e também é mais comum em países industrializados, principalmente os dois picos que eu falei, entre os 20 e os 50 anos. Já em países em desenvolvimento, tem uma distribuição um pouquinho diferente, com um pico antes da adolescência. O linfoma de Hodgkin, então, ele pode afetar qualquer cadeia linfonodal, mas preferencialmente a cadeia cervical e axilar. Ele tem uma predileção pela região acima do diafragma. Além de ter esse aumento dos linfonodos, pode causar sintomas que a gente chama de sintomas B, que são febre acima de 38 graus, sudorese noturna e perda de peso acima de 10% em 6 meses. O tratamento do linfoma de Hodgkin é composto por químio e radioterapia. Ele tem uma chance de cura excelente, acima, inclusive, de 90%, desde que tratado adequadamente. E aqui está uma figura, né, uma foto de 2 pacientes com linfoma de Hodgkin, está mostrando bem essa adenomegalia cervical importante, né, tanto nesse menino de cima quanto nesse rapaz aqui embaixo, e infelizmente a gente ainda pega casos com essa magnitude de adenomegalia. Importante ressaltar que, principalmente no linfoma de Hodgkin, esse crescimento pode ser relativamente lento, durando algumas semanas e até 6, 7, 8 meses. Às vezes a gente recebe paciente com mais de 6 meses de história ainda. E aqui um raio-x de tórax mostrando uma grande adenomegalia mediastinal, da mesma forma que a leucemia, né? Os linfomas que pegam os gânglios podem afetar os gânglios mediastinais, causando essa grande massa mediastinal. Mudando um pouco agora para o linfoma não Hodgkin, é outro tipo de doença, a apresentação é diferente, a manifestação é diferente, o tratamento também é muito diferente, mas também é uma patologia mais comum em meninos, ocorre numa idade mais tenra, entre os 4 e 8 anos de idade, pode atingir qualquer parte do corpo, principalmente tórax e abdômen,
E existem 2 tipos principais de linfoma: o linfoma abdominal do tipo Burkitt, que pode dar dor, constipação, um grande aumento do volume abdominal, e o linfoma linfoblástico, principalmente do tipo T, que pode afetar o mediastino, causando tosse e dispneia. Quando diagnosticado precocemente, o índice de cura do linfoma não Hodgkin também é extremamente alto. Então, aqui está um gráfico com as distribuições. Como eu falei, a maioria é abdominal, mas em segundo lugar, próximo mediastino, cabeça e pescoço, gânglio periférico e outros. Aqui o tipo de coisa que a gente não gostaria mais de ver, que é uma menina com uma grande massa abdominal, de crescimento rápido, e que isso foi abordado cirurgicamente com ressecção de metros e metros de intestino. Então, esse tipo de abordagem, esse tipo de cirurgia não deve ser feita, porque o linfoma não Hodgkin é um tumor altamente curável somente com quimioterapia. Quando é feito o diagnóstico, a suspeita diagnóstica, existem métodos que a gente pode utilizar, como, por exemplo, se o paciente tiver ascite, a gente consegue fazer uma paracentese, pegar o líquido da ascite, mandar para o patologista e fazer o diagnóstico. Quando tiver um derrame pleural, a gente pode fazer o diagnóstico através do líquido pleural. Quando houver um gânglio, a gente resseca o gânglio, mas o que a gente não quer são essas grandes ressecções de massas intestinais que deixam o paciente extremamente depauperado, né? São pacientes que depois vão ter mal absorção, a gente não vai ter facilidade de começar a quimioterapia logo, porque é um paciente que vai estar num pós-operatório de uma grande cirurgia. Então, isso não deve ser feito. É muito importante que os colegas cirurgiões ou os futuros cirurgiões saibam disso e que encaminhem o paciente com o mínimo de procedimento invasivo possível. Como eu disse, às vezes uma biópsia de gânglio, às vezes até a biópsia de medula que a gente faz para o estadiamento já fecha o diagnóstico. E aqui, de novo, outra massa mediastinal, assim como eu mostrei do linfoma de Hodgkin, pode acontecer no linfoma não Hodgkin. E essa é uma foto, uma apresentação que é pouco usual no nosso meio, que é o linfoma não Hodgkin do tipo Burkitt, dessa região da cabeça e pescoço, né, da região da mandíbula e maxila. Essa é uma apresentação comum na África, mas no Brasil é menos comum, e esse é um caso que nós tivemos há muitos anos atrás, quando eu era residente, na verdade, que foi um caso bastante impactante, porque o paciente chegou nessas condições que vocês estão vendo. Então, tudo que ele tinha na boca era massa de linfoma, esse grande gânglio cervical, e tudo isso regride com a quimioterapia sem nenhuma necessidade de um procedimento desfigurante ou invasivo. Mudando um pouco agora para outro grupo de doenças, a gente vai falar um pouco das massas abdominais. Nós temos 2 tumores que são responsáveis por 8 a 10% das massas abdominais, dos cânceres pediátricos, que é o neuroblastoma e o tumor de Wilms. O neuroblastoma é o tumor sólido extracraniano mais frequente na infância. Ele tem um pico até os 5 anos de vida, sendo que 50% dos pacientes são crianças pequenas, abaixo dos 2 anos, e ele pode ter origem em várias regiões. Então, qualquer gânglio simpático, que pode se distribui desde a região do pescoço até a região sacral, mas a região mais comumente acometida são as glândulas suprarrenais. Então, 60% dos neuroblastomas são abdominais, sendo que 2/3 desses são da glândula suprarrenal. E esse é um tumor muito rico no sentido de sinal e sintoma, porque ele pode causar uma gama muito grande de sintomatologia. E essa sintomatologia se deve a basicamente 3 eventos. Tanto por compressão ou invasão das estruturas adjacentes, eu vou mostrar alguns exemplos, como pelo fato desse ser um tumor que manda metástase muito precocemente, e raramente ele tem uma atividade hormonal que causa alguns sintomas muito característicos, e a gente vai falar deles também. Então, compressão e invasão de estrutura adjacente, a gente gosta sempre de lembrar os colegas que ele pode causar a síndrome de Kloh-Bernard-Horner, que a gente vê muito bem nessa figura, que é a presença de ptose, miose, que é a pupila menor desse lado do que desse, e a enoftalmia, que é essa aparência que o olho tem de estar menor do que o outro. E isso ocorre pela invasão do neuroblastoma no gânglio estrelado, que é um gânglio simpático da região cervical. Em geral, quem tem essa apresentação com a invasão do gânglio simpático da região cervical,
no gânglio estrelado, é uma apresentação relativamente benigna e o paciente consegue ficar curado, embora esse tipo de sintomatologia dificilmente regrida totalmente. Essa é a apresentação mais comum do neuroblastoma, que é a apresentação com grandes e volumosas massas abdominais. Então, lembrando que o paciente vai ter essa massa abdominal tanto pelo crescimento de um tumor da suprarrenal, quanto pode ser por um crescimento de um tumor localizado nos gânglios simpáticos paravertebrais. Outra apresentação muito comum se deve às metástases precoces. Então, o neuroblastoma é um tumor muito particular, que, ao contrário dos demais tumores, que tem uma predileção para o pulmão, o neuroblastoma não, ele tem uma predileção pela medula óssea, pela córtex do osso, inclusive causando esse evento do olho do guaxinim, que a gente vai mostrar uma foto. Ele pode causar em crianças pequenas uma infiltração maciça do fígado, causando um quadro que nós chamamos de síndrome de Pepper, e da mesma forma que a leucemia, ele pode causar nódulos subcutâneos. Então, trazendo um pouquinho de cada um desses, né? O neuroblastoma, ele causa uma infiltração precoce na medula óssea. Muitas vezes isso não é relacionado com o tempo do diagnóstico. Então, nós recebemos pacientes cujos pais ficam muito tristes, aborrecidos, porque eles acabam de descobrir o diagnóstico, eles acabam de ver os sintomas, já trazem e já é metastático. Isso se deve à natureza dessa doença e não ao atraso diagnóstico. Então, a infiltração da medula óssea, da mesma forma que ocorre na leucemia, pode ocasionar dor, né, e sintomas decorrentes da dificuldade da medula de produzir os elementos normais. Então, esse paciente vai ter anemia, que vai se manifestar clinicamente como palidez, vai ter plaquetopenia, que pode se manifestar do ponto de vista de exame físico com hematomas e petequias, e leucopenia, levando a infecção, febre, queda do estado geral. Aqui é uma foto mostrando uma metástase óssea, que inclusive, se vocês tiverem uma boa definição da imagem, dá para ver que tem uma fratura patológica, tá? E aqui uma cintilografia óssea, sendo que tirando essa região, que é a região da bexiga, que ela está captando contraste, todos os outros pontinhos pretos são metástases do neuroblastoma. Então, é um tumor que tem muita predileção por metástase óssea. Aqui é o famoso olho de guaxinim, que ocorre porque o neuroblastoma infiltra a órbita. Então, a gente, infelizmente, já teve casos de crianças, na verdade, familiares, que foram retidos no pronto-socorro com suspeita de maltrato. Então, para o pediatra que atende porta de pronto-socorro, a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade os maus tratos, que isso tem que ser investigado, que essa criança tem que ser internada, não pode ser liberada para casa, mas que lembrem que muitas vezes isso pode não ser maus tratos e pode ser uma patologia. Então, nós tivemos mais do que um caso que a mãe tinha sido retida, a polícia tinha sido chamada, porque a criança parece que levou um soco no olho, mas na verdade ela tem um neuroblastoma com infiltração de órbita. E a apresentação que eu falei para vocês, que parece com a leucemia, que é essa de nódulos subcutâneos, e da mesma forma que a leucemia, isso ocorre principalmente em crianças pequenininhas, lactentes. Mudando um pouco para o outro tumor, que é o principal diagnóstico diferencial do neuroblastoma, que é o tumor de Wilms, que também é chamado de nefroblastoma. Então, a gente prefere chamar o tumor de Wilms até para não confundir com o neuroblastoma. O tumor de Wilms é o tumor renal mais comum da infância, é o segundo tumor abdominal mais comum, depois do neuroblastoma, e, ao contrário de todos os que eu falei até agora, ele tem uma predileção pequena pelo sexo feminino. Ele ocorre mais em indivíduos de etnia negra, depois brancos e depois asiáticos, isso também é uma exceção, porque, via de regra, as neoplasias acometem mais pessoas de etnia branca. E, como nós temos dois rins, ele pode ser unilateral, tumor de Wilms, ou bilateral. Outra particularidade, outra curiosidade, é que quando ele ocorre em um rim somente, essas crianças têm uma média de idade mais alta, então por volta de 3 anos e meio. Quando as crianças se apresentam com doença bilateral, isso devido a um evento genético, que nós não vamos entrar nesta aula, né, porque não é o foco da aula, mas devido a um evento genético, ele ocorre em geral mais precocemente, a média de idade é de 2 anos e meio. A apresentação clínica do tumor de Wilms é relativamente parecida com a do neuroblastoma, que é um aumento do volume abdominal ou uma massa abdominal
que quem for ler no livro vai estar sempre escrito que os pais podem palpar essa massa quando estão banhando ou quando estão vestindo a criança, porque, via de regra, a criança com tumor de Wilms é uma criança que está rígida, ela está bem, ela está brincando, está comendo, está correndo, ela não tem uma aparência doente como a criança do neuroblastoma tem. Então, isso já dá uma dica no exame físico para a gente diferenciar um tumor do outro. Mas a criança do tumor de Wilms também pode ter outro tipo de sintoma, muitas vezes não é só o aumento do volume abdominal, ela pode ter dor abdominal, ela pode ter hematúria, que é a presença, né, de sangue na urina, pode ter febre, pode ter hipertensão. Então, lembrando que é importante para os colegas pediatras, sempre que atenderem uma criança com suspeita de câncer, medir a pressão. A presença de hipertensão na infância é um dado altamente relevante, que deve sempre ser investigado, né? E o tumor de Wilms, em 2 a 5% dos casos, pode vir acompanhado com algumas síndromes associadas, que também ajudam na clínica, né, diária, a dar uma dica para o pediatra ou para o colega que está atendendo a criança. Então, aqui, uma criança que tinha um tumor de Wilms, esse caso é muito antigo também, é da minha residência, e às vezes chega desse jeito, né, com aumento de volume abdominal que parece que a criança está grávida de um bebê de 9 meses. É um aumento muito volumoso e muito evidente. As síndromes, é importante falar, porque elas dão muita dica para a gente de que é um tumor de Wilms e não um neuroblastoma. Então, uma das coisas que a gente pode ver é a aniridia, que é a ausência parcial ou completa da íris. Existe um evento que é a aniridia familiar hereditária, que vários elementos da família não têm a íris, mas quando essa aniridia é esporádica, chama muito atenção. E isso também é um evento genético, porque o gene do tumor de Wilms, que é localizado no cromossomo 11, é próximo desse gene que causa aniridia. Então, a perda ou a mutação de um gene, em geral, afeta o outro. Outra coisa que a gente vê muito são malformações geniturinárias. Então, nessa foto, a gente vê um menino que tinha hipospádia, né, que é a saída da uretra abaixo da localização usual, e além da hipospádia, ele tinha criptorquidia do lado direito, ele só tinha o testículo esquerdo, tinha criptorquidia à direita. Outra coisa muito associada ao tumor de Wilms, ou que a gente sempre tem que chamar atenção, são as síndromes de hipercrescimento, e aqui eu trouxe a foto da síndrome mais comum, que é a síndrome de Beckwith-Wiedemann, e que a gente vê claramente, por exemplo, nessa figura aqui da esquerda, que esse menino, primeiro que é um bebê, que tem uma altura acima do normal para a idade dele, então são crianças grandes, macrossômicas. Além disso, ele tem essa perninha muito maior do que a outra, quase o dobro de tamanho. Eles podem ter também macroglossia, que é uma língua grande. Esses bebês, quando nascem no berçário, é frequente eles terem problemas respiratórios por obstrução alta, porque a língua é tão grande que realmente pode causar um problema respiratório. Então, são crianças que têm macroglossia, hemipertrofia, né, que é um membro ou um dimídio do corpo maior que o outro. Eles podem ter hipoglicemia neonatal por hiperinsulinismo, então aumento da insulina, aumento das vísceras, então aqui esse rapazinho tem hepatoesplenomegalia, por isso que está pintadinho aqui, e eles também podem ter defeito de fechamento da parede abdominal. Então, onfalocele, às vezes até um defeito mais ameno, como hérnia umbilical. Essas crianças, elas precisam obrigatoriamente ser acompanhadas por um pediatra ou por um oncologista. Aqui a gente tem uma experiência grande em acompanhar esses pacientes, porque além da alta incidência de tumor de Wilms, eles podem ter hepatoblastoma, eles podem ter rabdomiossarcoma, carcinoma de suprarrenal, neuroblastoma. Então, são crianças que têm que ser acompanhadas de perto pelo pediatra ou pelo oncologista com ultrassom de abdômen a cada 3 meses. Mudando um pouquinho agora, né, saindo da região do abdômen, falando um pouco dos tumores de partes moles, que correspondem a 6% das neoplasias pediátricas. Esses tumores são tumores, como o nome diz, pode ocorrer em qualquer região de partes moles, então músculo, gordura e articulação. Eles afetam tanto crianças quanto adolescentes e adultos. E os sintomas vai depender muito da localização de origem desse tumor. Então, os sintomas são aumento progressivo, inchaço no local do tumor, pode se manifestar com uma aparência de infecção, causando dor e vermelhidão na pele. A localização, como eu falei, pode ser em qualquer região, mas cabeça, pescoço, área genital, braço e perna é comum.
e em adolescentes também na região do testículo, e isso pode, inclusive, confundir com hérnia. Aqui eu estou mostrando um caso de uma menina que chegou com essa bola, que ela não tinha nada, era uma criança rígida, eu até que recebi essa criança nos casos novos, só que com essa bola que foi crescendo, e isso era um sarcoma de partes moles. Outra localização, como eu falei, pode dar em qualquer região do corpo, essa menininha que tinha, infelizmente, nessa região da face, na região paranasal. Mas vocês podem ver que, apesar de ser uma doença deformante, a gente conseguiu tratar com químio, com bracterapia, e o resultado estético ficou extremamente adequado. Falando um pouco agora também de tumores ósseos, que é outro carro-chefe nosso aqui da instituição, são tumores mais frequentes em adolescentes, né? Existem 2 tumores principais, o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, e a apresentação dos dois é extremamente semelhante. Em geral, o paciente tem dor, né, no osso, o osso mais comumente acometido o membro mais comumente acometido são as pernas, e a região é principalmente perto do joelho, ou seja, a extremidade distal do fêmur, proximal da tíbia e da fíbula, e também pode se confundir com infecção, porque a pele pode ficar vermelha e quente. E muitas vezes essas crianças são tratadas com suspeita de osteomielite, pioartrite, então isso tem que ser investigado adequadamente. Então, aqui mostrando o que a gente não quer que aconteça, a gente não quer que um paciente chegue aqui com esse tipo de abordagem cirúrgica, isso é uma biópsia que acabou violando um território muito grande, a gente não quer que isso ocorra, a gente quer que um paciente que chegue dessa forma seja encaminhado para um serviço especializado, porque o nosso ortopedista oncológico, ele é capaz de fazer uma biópsia por agulha, e já planejar no local da biópsia, onde vai ser o local de ressecção do tumor, de tal forma que a hora que ele tire o tumor, ele também retire esse trajeto da biópsia, evitando que o tumor se implante no trajeto posteriormente, enquanto que nesse paciente, foi violada uma área muito grande do tumor. Então, toda essa área a gente considera contaminada por tumor. E aqui o aspecto, né, do tumor ósseo na ressonância, a gente vê que a ressonância é muito fiel à peça, aqui o mesmo tumor na ressonância e depois na ressecção cirúrgica. E lembrando que hoje em dia, vários casos não são necessários que seja feita amputação, é possível fazer uma cirurgia conservadora. Então, o tumor é retirado e é colocado uma endoprótese, e o resultado funcional, tanto estético quanto funcional da endoprótese é extremamente bom. A gente tem pacientes que fazem esportes, inclusive, todo tipo de esporte com a endoprótese com um bom resultado, desde que esses pacientes estejam no centro especializado e façam toda a fisioterapia adequada e recomendada para plena recuperação dos movimentos. Mudando agora para os tumores de células germinativas, que correspondem a 6% das neoplasias na infância. É um grupo também bastante grande, com diferentes histologias. O que eles têm de comum é que são neoplasias benignas ou malignas, que são derivadas das células germinativas primordiais, e que, devido a um defeito de migração dessas células, elas saem do local de origem e elas podem se depositar em diferentes regiões, preferencialmente na linha média. Então, os tumores de células germinativas, eles podem tanto ocorrer em sítios gonadais, ou seja, testículo e ovário, quanto sítios extragonadais, como, por exemplo, o mediastino ou até sistema nervoso central. A incidência está aqui, 2,4 casos para 1 milhão de crianças. Apesar de ser raro em crianças abaixo dos 15 anos, é um dos tumores mais comuns em adolescentes. E também, aqui a outra exceção, tem uma predileção por adolescentes do sexo feminino, mais comum em meninas. Tem também uma distribuição bimodal, com um pico aos 2 anos e outro aos 20, e aqui está a distribuição, né, na região sacrococcígea, uma localização bastante frequente, eu vou mostrar uns casos até bem impressionantes para vocês. Em segundo lugar, ovário, e depois testículo, mediastino, como eu falei, que pode ocorrer, sistema nervoso, cabeça e pescoço, retroperitônio e outros. Então, aqui, dependendo do estágio de diferenciação desses tumores, todos eles nascem das células germinativas primordiais,
mas eles podem se transformar em seminoma, de germinoma, ou outros tumores, como carcinoma embrionário, o tumor de células de endodérmico, coriocarcinoma e teratoma. Isso depende de que estágio do desenvolvimento o tumor nasceu. Como eu mostrei há 2 slides atrás, o local mais comum é a região sacrococcígea. É mais comum, os teratomas sacrococcígeos são mais comuns no sexo feminino e a grande maioria deles é benigno. Então, a grande maioria se apresenta assim, ó, com uma massa nessa região sacrococcígea. Mas pode se apresentar assim, com uma tumoração de extrema proporção. Então, a criança desenvolveu isso intraútero, né? Um teratoma que literalmente é maior que a criança. E, obviamente, que a cirurgia e todo o cuidado de um bebê desse tamanho requer um centro muito especializado. Essa criança ficou internada na UTI durante bastante tempo e teve diversas complicações. Então, esses são os tipos de teratoma, né? Pode ser desde aquele bem pouquinho, que fica para fora do cóccix, que são visíveis ao exame físico. Entretanto, existe o teratoma tipo 4, que ele é totalmente interno, que é esse daqui, totalmente interno, e que a gente não consegue visualizar o exame físico. Então, o que dá dica para o pediatra são essas crianças que têm alterações urinárias ou alterações neurológicas de controle de esfíncter. Então, isso tem que ser investigado. Um ultrassom de abdômen bem feito já deveria ser o suficiente para elucidar o diagnóstico. E o outro tumor, segundo a localização mais comum dos tumores de célula às vezes mostra calcificação, aquilo que a gente aprende muito na faculdade de medicina e acha interessante, que pode ter estruturas que se assemelham a dentes, a ossos, esse tipo de coisa. E aí fica outro alerta para os pediatras e para os colegas, até ginecologistas, se tiver algum ouvindo, a gente já também recebeu mais do que uma menina de 12, 13, 14 anos, que a primeira suspeita tinha sido gravidez, mesmo a criança negando ter tido relações sexuais, tudo porque, às vezes, as massas são realmente volumosas. Então, fica um alerta. Eu tenho certeza que gravidez na adolescência, infelizmente ou felizmente, é mais comum do que tumor, mas a gente sempre tem que pensar que, às vezes, não é a nossa primeira opção, que é a correta. E agora eu vou falar de 2 tumores que são muito raros, mas que toda vez que eu vou dar essa aula eu fico pensando se devo retirar e eu decido por não retirar, porque a gente precisa dar um alerta aos colegas desses tumores cujo o exame físico, o exame clínico deveria ser bastante óbvio, mas muitas vezes não é. Então, o primeiro deles é o tumor de córtex adrenal, que pode tanto ser carcinoma quanto adenoma, mas o que chama muita atenção é que esses tumores são produtores de hormônio. Então, esses hormônios tanto são esteroides sexuais masculinos, quanto cortisol, quanto aldosterona. E esses pacientes, eles têm uma sintomatologia extremamente florida. E nós, no Brasil, devido a uma alteração genética que nós temos, a nossa população tem no cromossomo, no GNP53, a gente tem uma incidência acima da incidência mundial desse tipo de tumor. Então, é um pouco inconcebível, né, que uma criança que tenha tanta sintomatologia numa localização que esse tumor é mais comum, a gente ainda receba casos tão avançados, e avançados eu digo com 1 ano e meio de história, porque esses pacientes têm muita sintomatologia. Então, eles podem ter obesidade, acne, seborreia, quer dizer, síndrome de Cushing completa, além de puberdade precoce e hipertensão arterial. Então, aqui só para mostrar uma menina, essa também é da minha época de residência, que chegou com esse tanto de estrias, ela também tinha um Cushing, ela tinha alopécia devido a essa produção dos andrógenos masculinos, ela tinha aumento da pilificação no corpo todo, mas aqui está bem evidente nas costas, e, acreditem ou não, ela tinha passado num dermatologista que fez biópsia de pele para saber por que ela tinha tanta acne. Quer dizer, é um pouco difícil a gente imaginar que um dermatologista não viu todos os outros sinais e sintomas que ela tinha, que são sintomas óbvios de virilização. Então, esse não é um problema da pele, né? Esse é um problema
o endócrino, porque ela tinha alopécia, tinha as estrias, tinha aumento do volume abdominal, tinha Cushing, tudo isso. Aqui um outro menino que era uma criança pequena e que já tinha esse nível de pilificação e de aumento peniano. E um outro rapazinho que tinha um Cushing óbvio com bastante, essa foto eu acho que não está projetando tão bem, mas muita acne na região do rosto, e um Cushing, essa face de lua cheia bastante evidente também. O outro tumor que é raro, é apenas 1% dos tumores na infância, mas que a gente chama atenção, até porque o nosso centro é também extremamente especializado e muito conhecido pelo tratamento, é o retinoblastoma, que é o tumor intraocular mais comum da infância. Ele ocorre em crianças bastante pequenas, com um pico antes dos 4 anos de idade, e o principal sintoma é o reflexo do olho de gato, quando a gente tira a foto com flash. Então, uma foto com flash, em geral, reflete os vasos da retina, né, e a foto sair com o olhinho vermelho é normal, porque está iluminando os vasos da retina, e quando sai com esse reflexo do olho de gato, que é o reflexo branco, isso que é o anormal. Além disso, além do reflexo branco, que a gente chama de leucocoria, essas crianças podem ter estrabismo, como essa criança da foto, né? E também dor nos olhos, perda da visão. E é importante a gente lembrar que alguns dos tumores dos retinoblastomas podem ser hereditários, então pode ter história familiar, e quando hereditários, frequentemente, eles são bilaterais, como esse bebezinho aqui, que tem retino bilateral. Então, finalizando, né, eu gostaria de só ressaltar a importância de reconhecer esses sinais e sintomas. A gente sabe que isso não é fácil, porque as manifestações iniciais do câncer infantil são bastante semelhantes às doenças comuns da infância. E outra coisa que a gente sempre ressalta é a importância de não esperar os sintomas, sinais e sintomas de adulto, emagrecimento, queda do estado geral, porque isso só vai ocorrer muito tardiamente na criança. Além do emagrecimento, também sangramento nasal, retal, alteração de hábito intestinal, lesão de pele como adulto, né? No adulto, o câncer mais comum é o câncer de pele, então a gente não espera isso na criança, tosse crônica, icterícia, nada disso é comum na criança. E outra coisa que a gente ressalta é que não existe exame de rastreamento, salvo raras exceções, como o retinoblastoma bilateral, né? Se uma criança é filha de um pai ou de uma mãe que teve retinoblastoma, esse bebê deve ser acompanhado por oftalmologista desde que nasce. Mas salvo esses casos, que são raros, não tem como a gente fazer rastreamento para tumor pediátrico. É uma doença rara, a gente entende, e por isso é mais difícil de pensar como um possível diagnóstico. Entretanto, o diagnóstico precoce e correto e o tratamento inicial adequado são definitivamente os fatores mais importantes para a cura do câncer. Então, por isso, nós contamos com todos vocês para lembrar que câncer, que a criança que vocês estão vendo no consultório, no posto de saúde, na clínica de vocês, pode não ser o caso mais comum que a gente vê o tempo todo, mas pode ser um caso de câncer pediátrico. E qualquer suspeita que nos procure um outro centro especializado, e eu acredito que a produção depois vai mandar para todos os participantes uma cartilha, né? Que vai servir como apoio para essa aula e com também o nosso contato para que os colegas e os pacientes, quem tiver de quarentena em casa e não estiver atendendo a clínica e quiser discutir casos conosco, também estamos abertos para isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode enviar pelo chat aqui. Parece que já chegou algumas. Estão me perguntando se houve aumento do diagnóstico durante a pandemia. Na verdade, aconteceu o contrário. Houve uma diminuição dos encaminhamentos durante a pandemia, e a gente sabe que isso não é um fato isolado para a pediatria, isso ocorreu também nos adultos, inclusive a C. Camargo, né, que é um hospital de grande importância no tratamento do câncer de adulto, soltou uma nota, se eu não me engano, maio, talvez meados de maio, mostrando que baixou muito o nível, a procura dos adultos para tratamento de câncer. Não querendo puxar a brasa para minha sardinha, mas os adultos, de fato, podem esperar alguns meses para fazer o diagnóstico e tratamento, as crianças não podem. Então, por isso, nosso apelo para que todo colega ou todo indivíduo que tenha suspeita de câncer
nos procure o quanto antes, ou procure um centro especializado, porque faz muita diferença. Um mês faz muita diferença na vida de uma criança, para o adulto não faz tanta diferença. Tem uma outra pergunta de uma professora de educação infantil e ensino fundamental, de 4 a 14 anos, e ela pergunta quais sinais posso ficar em alerta sobre a criança, que a criança possa ter câncer, fadiga, palidez, manchas na pele? Sim, tudo isso que ela citou, professora Rosimeire, são sinais de alerta, sim. Então, qualquer mudança no comportamento da criança, como eu falei, tumor de sistema nervoso central, que é muito comum, às vezes pode passar desapercebido, pode parecer que é uma criança que não está prestando atenção na aula porque não quer, uma criança dispersiva, uma criança às vezes irritada, malcriada, mas porque a criança não está se sentindo bem, está com dor de cabeça e pode ter alteração de comportamento. Então, sim, esses são sinais que a gente tem que ficar de olho. Eu tive um caso quando eu era pediatra, chefe de pronto-socorro, aqui do Hospital São Paulo, que foi muito interessante, me marcou muito, que foi um menino que chegou no meu plantão e ele tinha sido vítima de assalto, um menino de uns 12 anos, e tinha uma alteração de comportamento, e a gente atendeu no pronto-socorro de pediatria e levamos ele para o colega psiquiatra de plantão, porque a gente acreditou que toda essa alteração de comportamento fosse traumática devido ao assalto. E na semana seguinte, no mesmo plantão, ele veio com alteração neurológica. E aí ele foi investigado, ele tinha um tumor de sistema nervoso central. Então, isso são sempre casos que marcam a gente, que fazem a gente não esquecer que, na verdade, quase nunca é câncer, mas às vezes pode ser. A gente não pode deixar passar batido. Então, professora Rosimeire, obrigada, e fique de olho nos seus alunos. A gente quer receber esses pacientes o quanto antes. Aí estão perguntando se existe uma diferença no diagnóstico do câncer infantil e câncer de adulto. Existe muita diferença. Primeiro, existe diferença no diagnóstico, nos sintomas, no tratamento e na possibilidade de prevenir. Então, a gente sabe que para adulto, a gente bate muito na tecla de, por exemplo, as mulheres fazerem o exame ginecológico, o Papa Nicolau, o autoexame da mama. Para os homens, a importância de fazer exame da próstata, que pode ser feito com PSA ou com toque retal, enfim. Existem campanhas para esses fins. Para a criança não existe nenhum exame que a gente possa fazer para prevenir o surgimento do câncer. Então, a outra grande diferença é que a criança vai ter sinais e sintomas que são comuns às patologias infantis. Então, uma criança pode ter anemia ferropriva, né, que é a anemia mais comum na infância, e vai estar pálida pela anemia. E o pediatra vai ver anemia todos os dias, né? Qualquer pediatra vê muita anemia porque é um diagnóstico muito comum. O que ele tem que ficar de olho é aquela anemia que tem alguma coisa a mais. Então, uma anemia em que a criança também tem uma plaqueta baixa, isso não é comum. Ou uma anemia em que ele tratou de forma adequada e o quadro não reverteu. Então, essa é a grande diferença entre o diagnóstico do câncer infantil e de adulto. E a outra grande diferença é que a criança evolui rápido, o câncer da criança evolui rápido. Ele se desenvolve rapidamente, ele dá metástase rapidamente. Por outro lado, ele também responde muito rapidamente ao tratamento quimioterápico. Então, por isso que a gente pede para que não espere. Quanto antes começar a tratar, melhor a chance de cura. Aí temos uma pergunta: quais exames uma mãe precisa pedir para o pediatra ou médico para saber se o filho tem câncer ou não? Eu acho que eu respondi isso na pergunta anterior. Não existe nenhum exame que uma mãe deva pedir ao médico. O que a mãe deve fazer, e eu acho que esse é um excelente gancho para a gente falar sobre isso, todo pediatra que tiver em consultório, pronto-socorro, UBS, AMA, ele vai sempre pensar no que é mais comum, porque o mais comum é o mais comum. O que acontece muitas vezes é que as mães procuram um pediatra ou um médico de família, ele não acerta o diagnóstico, porque ele não vai pensar em primeiro lugar no câncer, e ela procura outro. Esse segundo vai fazer o mesmo raciocínio do primeiro, e aí ela procura um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. Então, essa criança vai demorar muito tempo para fazer o diagnóstico. O que essas mães devem fazer é tentar voltar no mesmo indivíduo. Porque a hora que a mãe retorna e fala, da mesma forma que eu expliquei o caso do menino com tumor do sistema nervoso central, a hora que a mãe volta e fala, ele não melhorou, aí o pediatra vai pensar nas causas mais raras desse sinal e sintoma. Então, infelizmente, no nosso meio é muito comum
as crianças irem para diversos serviços diferentes, em que a gente não tem não existe comunicação entre um serviço e outro. E isso atrapalha muito o diagnóstico. Então, a gente pede muito que as mães voltem no pediatra que fez o primeiro diagnóstico ou que avaliou a criança, porque ele vai perceber que não era aquilo que ele pensou. Que aquele gânglio que ele achou que era infecção não era infecção. Que o que ele achou que podia ser uma cachumba, uma dor de garganta, não era, e que não está melhorando. Que aquela anemia não está melhorando com o ferro que ele pediu para suplementar. Que aquela dor na perna, que o menino jogou bola e começou a doer, ele vai perceber que não era trauma, porque já fazem 2, 3 semanas e continua doendo e agora está mais inchado do que estava antes. Então, não existe nenhum exame que a mãe deve pedir. Ela deve pedir para o pediatra que viu, o médico que viu a primeira vez, reavalie e fale, meu filho não melhorou, ele está pior. E isso vai levantar a suspeita de que seja câncer ou uma outra doença mais grave, tá bom? Aí, outra pergunta que nós temos. Se vir sinais de câncer infantil em uma criança, o que eu devo fazer? Qual médico faz o diagnóstico? Um bom pediatra deve fazer o diagnóstico, mas se houver qualquer dúvida, nós temos um serviço de triagem aqui no GRAAC e nós estamos à disposição para fazer esse tipo de avaliação. Mas um pediatra, um médico generalista, deveria fazer a suspeita e pedir os exames básicos. Bom. Aí temos uma pergunta da Luana Silva, que gostaria de saber se o aparecimento de íngua em criança deve ser investigado e quando suspeitar de câncer. Então, as ínguas, que são as adenomegalias, né, que a gente fala, é talvez uma das coisas mais comuns em criança. Criança tem muito gânglio, criança tem muito tecido linfático, que é uma coisa muito boa, porque na infância é que a gente cria imunidade. A imunidade passa obrigatoriamente por esses tecidos linfáticos, por esses gânglios, essas ínguas. Então, qualquer coisa que a gente tem aumenta o gânglio. Se a criança tem um gato, o gato arranhou, ela pode ter um aumento do gânglio por isso. Se a criança tem uma infecção de garganta, uma amidalite purulenta, aumenta o gânglio. Se a criança dá uma topada na unha, vai aparecer um gânglio. Isso é extremamente comum. O que deve ser investigado é um gânglio que não diminua com tratamento com antibiótico. Se o médico passou antibiótico, isso não diminuiu. E se ele persiste por mais de 2 ou 3 semanas. Tá? Então, gânglio cervical talvez seja a coisa mais comum que a gente vê em pediatria, porque tem um monte de doença que causa. Isso é normal. Se não diminuir, se isso aumentar e se isso persistir por mais de 2 a 3 semanas, deve ser investigado. A outra coisa que a gente fica preocupado é quando o gânglio não é na região do pescoço, mas sim nessa região da saboneteira, né, que é a região supraclavicular. Por que a gente se preocupa? Porque a região supraclavicular, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, é uma região de drenagem do abdômen e do mediastino, né, da região do tórax. Então, aí a gente tem que investigar se tem alguma coisa acontecendo, né, no abdômen ou no mediastino. Isso não é uma região comum, porque a criança não tem trauma no abdômen ou no mediastino, então isso a gente tem que investigar. Então, qualquer gânglio na saboneteira, essa região supraclavicular, aí vale a pena investigar precocemente. Aí a pergunta que a gente sempre recebe, qualquer entrevista, a primeira pergunta que os jornalistas fazem: câncer infantil é hereditário? Por que a criança é acometida com câncer? É uma doença genética? Sim, é uma doença genética, mas ela não é hereditária. O que eu quero dizer com isso? É uma doença genética porque é uma doença em que uma célula sofreu uma alteração genética e essa célula não foi percebida pelo sistema imunológico do paciente, né, da criança. Ela não foi percebida como estranha, como doente, como falha, e ela continuou a se proliferar de forma desordenada. Então, sempre o câncer é uma doença genética. Uma célula, que era uma célula normal, sofre uma alteração genética e começa a se proliferar desordenadamente. Isso não quer dizer que é hereditário. Hereditário é quando a gente herda isso do pai ou da mãe. Ela pode ser hereditária? Pode, mas o câncer na criança, apenas 10%, talvez até um pouco menos, é hereditário. Um exemplo de hereditariedade eu dei com o retinoblastoma. Realmente, o retinoblastoma é um dos modelos que a gente usa para explicar a hereditariedade em câncer. Então, se um pai ou uma mãe teve retinoblastoma, isso pode ser transmitido, sim, para o filho, mas essa é a exceção e não a regra.
Outra coisa que a gente fala muito, porque a gente recebe sempre os pais e as mães, principalmente as mães, com muita culpa, né, muita tristeza, achando que elas fizeram alguma coisa de errado, tomaram algum remédio na gravidez, ou não tomaram. Isso não tem nada a ver com o que a mãe fez durante a gravidez. Então, isso aconteceu porque ia acontecer de qualquer forma, não é uma falta de cuidado, uma falta de acompanhamento, ou alguma coisa que a mãe tomou, deixou de tomar na gravidez que causou o câncer infantil. Temos mais algumas. Se não tem exame para detectar o câncer infantil, como o médico faz o diagnóstico? Através do método mais antigo que tinha, até Hipócrates que ensinou para a gente, que é história e exame físico. Um pouco irônico que hoje em dia, né, que a gente tem tantos mecanismos, a gente tem sequenciamento gênico, a gente tem PET-CT, que a gente não pode usar isso para diagnosticar câncer infantil, a gente tem que usar o que a gente aprende na faculdade, o que já se aprendia 100 anos atrás, que é sentar, examinar uma criança, conversar com os familiares, e muitas vezes não vai ser na primeira consulta que o diagnóstico vai ser feito. Esse paciente tem que ser reexaminado e reavaliado. Então, é uma arte de fato, não é uma ciência, quer dizer, é uma ciência também, mas tem muito de arte nisso, que a gente examinar, avaliar, fazer as hipóteses, pedir alguns exames, em geral, exames muito simples, como hemograma, um raio-x de tórax, um ultrassom de abdômen, e a partir daí acompanhando os pacientes. Não existe nenhum exame que a gente possa fazer de alta tecnologia para diagnosticar câncer infantil. Então, por isso que é importante realmente as crianças terem um pediatra, se possível um pediatra que acompanhe elas desde pequenas, para conhecer a criança e saber quando que uma coisa está realmente alterada. E se não tiver um pediatra fixo, mas o familiar for procurar devido a alguma queixa, realmente que retorne no mesmo serviço que fale, essa queixa não melhorou, porque aí isso vai levantar a bandeira para uma investigação mais aprofundada. Aí estão perguntando, pode encaminhar para avaliação no GRAC criança com suspeita de câncer, mesmo que não tenha residência em São Paulo? Como? Pode. Nesses casos, a gente precisa que a pessoa contate a gente antes, né, de encaminhar, para a gente ver, principalmente nessa época de pandemia, existe toda uma logística, e faz parte da logística a gente ter um exame de Covid antes que essa criança seja aceita no serviço. Mas isso sim é possível, tá? E eu acredito, a produção vai mandar na cartilha as formas de encaminhamento, mas de qualquer forma eu vou passar o telefone, que é o nosso PABX, e isso pode ser entrado em contato. O nosso telefone é 11, código de área, né? 5080-8400. Mas isso é possível sim. Aí temos uma pergunta, como podemos diminuir o impacto dessa diminuição do diagnóstico devido à pandemia? Essa é uma boa pergunta, e uma das coisas que nós estamos fazendo é esse webinar, é tentar divulgar para vocês os sinais e sintomas, para que isso seja lembrado, né, seja divulgado, seja difundido, e que essas crianças sejam encaminhadas. Aí eles continuam falando, uma vez que os familiares não estão procurando os profissionais especializados e postergando o diagnóstico. Então, incentivem essas famílias. A gente aqui no GRAC está tomando todos os cuidados, nós, desde o começo da pandemia, fomos extremamente cautelosos, nós fizemos coisas que a gente nem gostaria de fazer, como, por exemplo, fechar nossa brinquedoteca para impedir, evitar a propagação do vírus. Nosso ambiente é muito controlado, é muito seguro, então que as pessoas não tenham medo de nos procurar. Ou, muitas vezes, procurem os seus pediatras e peça para o pediatra entrar em contato com a gente pode discutir caso via web com os colegas médicos e falar, olha, peça um exame ou encaminhe rapidamente, porque esse caso está me preocupando. Então, isso pode ser feito sem problema. E a gente fez o webinar exatamente para isso, para levantar essa questão e levantar a bandeira que mandem as crianças para a gente. Aí perguntaram, negros têm mais chances de ter câncer? Não, tem menos chances de ter câncer. Tem algo que possa fazer para evitar câncer infantil, alimentação, exercícios? Infelizmente, não. Não. Porque é uma doença genética, essa célula vai ter essa mutação independente de qualquer comida ou exercício ou qualquer coisa, infelizmente. Porém, é bom lembrar que câncer de adulto, sim, né, é prevenível com uma série de medidas de mudança do estilo de vida, não fumar,
não se expor ao sol sem protetor solar, uma alimentação adequada, mas câncer pediátrico não tem relação com o ambiente, nem com esse tipo de fator, né, alimentar, sol, tudo isso. Outra pergunta, em qual tumor pensar em crianças com assimetria de tamanho e diferença pupilar? O retinoblastoma, né? Se existem outros fatores que podem causar alteração do tamanho da pupila, mas sempre é bom, se a criança for pequena, passar num oftalmologista para ser feito o exame de fundo de olho e ver se existe essa condição. Outro tumor que eu mostrei que causa alteração do tamanho pupilar, né, assimetria da pupila, é o neuroblastoma, mas é uma apresentação relativamente rara do neuroblastoma. Mas sempre vale a pena, se a criança tem a pupila de tamanho diferente, vale a pena passar com o oftalmologista. Alguns tumores de sistema nervoso central, dependendo da localização, desculpa, também podem causar alteração do tamanho pupilar. O GRAAC oferece alguma atividade na área de educação para alertar sobre os sintomas da doença. O GRAAC, ele tem uma colaboração técnica científica com a Unifesp, então, na verdade, a gente oferece muita atividade educacional, principalmente para profissionais da área da saúde. A gente tem uma residência médica e multiprofissional, então nós temos uma residência em cancerologia pediátrica. Além disso, os residentes da pediatria da Unifesp rodam em rodízio regular conosco. Nós temos uma residência multiprofissional de profissionais da nutrição, psicologia, enfermagem, fisioterapia, fono, nós damos aula em diversas instituições de ensino. Este ano, devido à pandemia, muitas dessas atividades foram canceladas, né? Principalmente as atividades externas ao GRAAC foram canceladas por motivos óbvios. Mas, sim, nós fazemos bastante e nós queremos cada vez mais aumentar essas atividades, né? Aí outra pergunta é, um tumor de fígado sem sinais de malignidade deve ser acompanhado por geneticista ou oncologista para controle? Oncologista, tá? Se uma criança tem um tumor real de fígado, não uma alteração vascular, como hemangioma, que é muito comum, hemangioma é uma coisa muito comum e não é um tumor, é uma malformação vascular, isso tem que ser acompanhado por um oncologista, sim. Ou por um cirurgião pediátrico especializado em tumor hepático. Aí estão perguntando se o câncer infantil é mais agressivo que o câncer de adulto. Muito mais agressivo, porque as células se reproduzem mais rapidamente. E isso tem a ver, isso não quer dizer que ele é menos curável, é o contrário, ele é mais curável. O câncer pediátrico, ele tem principalmente histologias que a gente chama de embrionárias, eles reproduzem o tecido embrionário, que é o tecido do embrião, né, do bebezinho, dentro da barriga da mãe. Então, são células que têm uma taxa de proliferação muito, muito elevada e elas se reproduzem rápido, elas aumentam de tamanho rápido, elas mandam metástases rapidamente. Como a principal arma que nós utilizamos é a quimioterapia, que vai exatamente matar as células que se proliferam, então é como se a gente está usando o tumor contra ele mesmo, né? Quanto mais rápido ele se prolifera, mais rápido ele sofre a ação da quimioterapia e morre. Então, é um tumor mais agressivo, porém mais curável, tá? Então, não confundir os dois conceitos. Aí tem eu acho que esse bloquinho, né, a gente está terminando, nós temos mais 4 perguntas. Sim, 2 perguntas e 2 recados. Então, eu sou pediatra e tive um caso de LLA sem nenhum sinal prévio. Como explicar isso à família? Bom, aí eu precisaria saber o que teve uma LLA, mas a criança teve algum sintoma, né, para ter feito o diagnóstico de LLA. Não tem o que explicar à família. A leucemia é uma doença aguda mesmo, né? Principalmente a leucemia linfocítica aguda. A criança pode estar numa semana bem, na outra, na semana seguinte, tá com sinais e sintomas da leucemia. É uma doença que ocorre rapidamente, não tem muito o que explicar. Inclusive, nós temos aqui um ambulatório que nós acompanhamos os pacientes curados, né? Inclusive, temos ambulatórios específicos para acompanhar pacientes curados de leucemia.
E nós fazemos hemogramas periódicos. Cada vez que esses pacientes vêm, nós fazemos hemogramas periódicos. Isso a gente faz, inclusive, tem trabalhos mostrando muito mais para o nosso sossego do que, de fato, para o sossego da família, porque, ou, de fato, por alguma efetividade, porque essa criança pode vir em consultar hoje, ter feito um hemograma hoje, está tudo absolutamente normal, daqui a 15, 20 dias a leucemia voltar. Então, infelizmente, faz parte da natureza da doença. O que a gente faz muito aqui com os nossos pacientes, com as nossas mães, eles têm todos os sinais de alertas, eles têm muito conhecimento sobre a doença. Então, eles já sabem quais são os sinais e sintomas, qualquer desconfiança eles trazem. E a grande maioria das vezes, quando eles trazem, não é nada. Às vezes é uma infecção, às vezes é uma inflamação, às vezes a criança está com febre por uma virose, mas eles já sabem esses sinais e sintomas e que deve trazer precocemente. Eu acho que o que tem que explicar para a família é isso, é uma doença aguda e ela ocorre assim mesmo. A última pergunta. Se um filho for diagnosticado com câncer, qual a probabilidade do irmão também ter a doença? Baixíssima, mas existem alguns casos familiares, então é muito baixa, mas não é zero. Agora, eu precisaria saber qual é o tumor. O filho tem neuroblastoma e está com medo da irmã ter também. Bom, nós temos aqui, eu não sei onde essa criança é tratada, nós temos um ambulatório de oncogenética, nós temos uma excelente geneticista, que é a doutora Fernanda, que a gente encaminha os casos que a gente acha que pode ter algum fundo genético. Muitas vezes a gente caminha até para paz de espírito da família. Então, se existe esse medo, vale a pena passar com o geneticista e avaliar o risco. Tá? Mas eu diria que, grosso modo, sem conhecer as particularidades do caso, a chance do irmão ter é muito, 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 muito baixa. Bom, aí a produção me pediu para reforçar que todos os inscritos receberão a cartilha, e é um material que foi feito com muito carinho para vocês, então espero que todos gostem e divulguem. E também pediram para agradecer e falar que esse webinar vai ficar no canal do GRAC no YouTube. Tá bom? Então, espero que isso tenha sido produtivo e elucidativo para todos vocês. Eu agradeço a presença de todo mundo, agradeço muito quem enviou as perguntas. Todas elas foram muito interessantes e pertinentes e esse era o nosso objetivo, né? Levantar a lebre e tentar esclarecer um pouco mais a respeito do câncer infantil. E só deixar como última mensagem que o que a gente mais quer é tirar o estigma do câncer. O câncer é uma doença grave, uma doença séria, mas é uma doença que tem cura e a gente consegue curar essas crianças com pouquíssimas sequelas, com excelente qualidade de vida e que vão crescer, vão ser pessoas produtivas, felizes, muito realizadas na vida. Então, que as pessoas não tenham medo de falar sobre isso e de pensar a respeito do câncer infantil, tá bom? Muito obrigada a todos vocês.